Bom, acho que a essa altura todo mundo já sabe da notícia péssima, que foi o falecimento, a morte da Juliana Marins. Ela caiu fazendo lá uma trilha num vulcão na Indonésia, Monte Rinjani. Essa história se alongou horrores, né? Acabou virando um reality show, o que acho que é pior ainda, né, em toda a situação para a família, para todo mundo. Ficou dias lá, né? Houve uma tentativa, algumas horas depois dela ter caído, com uma filmagem de drone, dá para ver que ela estava com vida. E depois, para fazer o resgate, um parto e não sei quantos dias, até que quando descobriram ela já estava morta. Sobre esse caso, né, eu acho que todo mundo já deu um pouco de opinião por aí, eu vi até canais que nem são ligados a turismo ou montanhismo, ou sei lá, meio que todo mundo começou a entrar nesse assunto, e é aquela história, né, quando todo mundo começa a falar de uma coisa, você tem uma profusão de papo furado. Porém, o que eu teria a acrescentar seria mais na dimensão assim cultural, ou seja, na repercussão, na maneira como as pessoas se ligaram a esse caso. Por que eu estou trazendo ele? Porque tem uma coisa aí que me chama a atenção, que tem a ver com uma certa pobreza do debate público. E essa pobreza do debate público, ela também muitas vezes se polariza politicamente e tal, e aí você tem a pororoca da pobreza. Que assim, vamos lá, a menina foi fazer uma trilha, foi fazer um mochilão pela Ásia, fez um monte de lugar diferente. Eu falo menina, né, tinha 20 e poucos anos, foi fazer essa trilha que é considerada uma trilha muito perigosa, mas que já tem um histórico de acidentes, né? Já teve alguns turistas já morreram lá. Ela foi fazer essa trilha, sofreu esse acidente, o socorro foi mega demorado, ao que tudo indica, houve negligência por parte da Indonésia, e eu já vou falar um pouquinho melhor disso. O que eu quero dizer é que, e a partir disso, houve um debate pobre, porque o debate pobre ele tentou polarizar em certos tópicos. Um tópico que geralmente uma galera de direita cola é a questão da escolha individual. Ela escolheu ir lá, ela escolheu fazer uma trilha perigosa, bem, escolha dela. Então, tipo, triste, né? Não se trata de, não é nem cair no papo de uma coisa escrota, embora tem gente que faça isso, bem feito, não sei, não. Mas ainda foi uma escolha, ou seja, ninguém a obrigou lá, ou ela não estava lá desavisada, tipo, convidaram ela para tomar um café, ela não sabia que era no alto de um vulcão, não existe isso, né? Então, tem um lado que vai dizer assim, é uma escolha individual, então sendo uma escolha individual, triste, mas ela escolheu. Só que essa é uma leitura pobre, porque você tem um outro lado, que às vezes também acaba caindo em certa pobreza, porque o outro lado vai dizer, olha, não é uma questão tão simples de escolha, porque ela pagou guia, porque, ao que tudo indica que está sendo apurado, não há muita transparência. Então, assim, tem uma série de questões ali que mostram que tem muito despreparo e talvez desinformação, o que faz com que pessoas vão para lá desavisadas. Aí já não é tanta escolha assim, né? Só que o que eu quero dizer é que, assim, às vezes cai numa pobreza, e aí nesse sentido, às vezes a galera de esquerda também cola essa pobreza, que diminui a questão da agência. Ou seja, da agência, eu digo dela, ou seja, tem ainda também uma parte da escolha. Só que aí que tá, a gente começa a entrar num debate, por isso que eu tô trazendo isso, porque no fundo o que eu quero trazer aqui é um debate ético, tô usando esse caso de comoção nacional para conseguir, como trampolim para um debate ético, que é o seguinte, existe uma dimensão da escolha, porque ela não fez essa trilha obrigada, mas qual é a dimensão da escolha? Qual é o tamanho que a escolha tem? A agência, né, para gente usar um termo mais preciso do ponto de vista filosófico. Qual é a agência, né, ela como um agente, qual é a agência que ela tem ao escolher fazer essa trilha? E esse para mim eu acho que é o debate válido. Todo o resto, que já tem muita certeza, é um debate merda, porque o que está sendo mostrado é que ela, como uma moça de 20 e poucos anos, ela tem todo o direito, uma pessoa de 20 anos, de 20 e poucos anos tem todo o direito de tomar escolhas merdas na sua vida. Uma pessoa de 40 anos também tem esse direito, mas uma de 20 mais, eu diria. Ou seja, vamos criar um personagem, ninguém conhece ela, então a gente tá criando só para exercícios, né, pra gente tensionar esse problema ético. Então vamos dizer que é uma menina que é ingênua, meio deslumbrada e não sei o que, não sei o que. Ok. Vamos partir desse pressuposto. Assim sendo, ainda assim é uma escolha? Ou pelo menos é uma escolha plena? Tem várias coisas aí que eu fico pensando, tá ligado? Por exemplo, a galera adora falar mal do Brasil. O brasileiro é educado para ser um vira-lata, né? O viralatismo brasileiro, ele se expressa de várias formas, e uma delas é a gente achar que no Brasil tudo é pior, porque é o Bostil, etc, etc. Eu não faço turismo de aventura, mas quem faz já me falou que o Brasil é um dos países de referência. E olha que a gente tem problemas, mas é referência. Lembra quando salvaram lá o Marçal, lá com as pessoas lá na montanha, onde é que tinha levado? Eu nem lembro onde é que ele levou as pessoas lá, tiveram que ser socorridas pelo Pablo Marçal lá. As pessoas iam morrer lá. Então, assim, mesmo naquela condição, pessoas foram salvas, o que também é um debate ético a se fazer. Mesmo naquele caso lá, com o Pablo Marçal, as pessoas foram salvas. O Pablo Marçal foi salvo naquela circunstância, né? Enfim, a gente tem que salvar todo mundo. E aí, o ponto que eu quero dizer é o seguinte, a gente fala muito mal do Brasil, a gente gosta, porque a gente se habituou a não se gostar, e isso tem a ver com a nossa colonização, etc. Mas o fato é que o Brasil, cara, a gente aqui, mesmo com os problemas, a gente consegue contar com os nossos bombeiros, a gente consegue contar com os nossos socorristas, a gente consegue contar, muitas vezes, com as Forças Armadas para fazerem buscas e etc. A gente tem uma estrutura para isso, tá ligado? Não é uma estrutura perfeita, porque toda estrutura não é perfeita, tem o que melhorar, mas a gente tem uma estrutura. Pior é quando não tem estrutura. Qualquer um que está num outro país, que não esteja
só numa viagenzinha turística de 10 dias, que precise contar mesmo com a estrutura de um outro país, tem um choque de realidade sobre o que é o Brasil. Tem um choque de realidade. O exemplo que o pessoal sempre dá, por exemplo, é a questão da medicina, né? Lá nos Estados Unidos. Né? Esses dias saiu uma matéria de uma menina brasileira, foi pra lá pra fazer turismo, mas grávida, teve um mal-estar, precisou ir pro hospital e saiu de lá com uma dívida de, R$60 mil pra fazer uma consulta. Entendeu? Ela não foi dar à luz, ela foi fazer uma consulta, um check-up pra ver se tá tudo bem com a gravidez. Saiu de lá com uma dívida de R$60 mil. $60 mil, eu acho que foi. Não foi nem reais, foi dólares, ou seja, pior ainda. Então, assim, a gente se acostuma, a gente fica mal acostumado com o Brasil. Em vários aspectos. Porque tem coisas aqui que a gente desmerece, mas funcionam. E a gente, às vezes, vai nesses outros lugares sem se dar conta. Eu sou um cara, vou ser franco com vocês, eu sou um cara que eu sou meio arrepiado, assim, de viajar pra fora do Brasil. Tanto que eu nunca viajei pra fora do Brasil. Pra não dizer que eu nunca viajei, já fui na Argentina, mas é porque eu tava em Uruguaiana, que é divisa. Então eu só atravessei a ponte, fui a pé. Mas eu sou meio bolado de ir pra outros países, porque eu sempre fico pensando, e se eu ficar doente? O que vai acontecer? Porque quando você tá no hotel, que você tá pagando pra ser mimado, quando você tá numa excursão, você tá tudo ali tá sendo pago pra parecer que é uma maravilha, é uma coisa. Mas e se o bicho pegar? Porque o bicho pega. E se o bicho pegar, vai ser bom? E nessas horas, pra mim, pelo menos pra mim, é um critério, cara. Tem saúde pública, a saúde pública lá funciona. Pra mim é um critério, irmão. Eu fico meio apreensivo de visitar um país que eu sei que se eu tiver um mal súbito ou coisa do tipo, eu tô fudido. Então, assim, tem várias coisas que eu quero dizer que interferem no nosso julgamento sobre o Brasil, fora do Brasil e estar fora do Brasil. Eu quero dizer o seguinte, então, nesse caso da Juliana, eu vi o pessoal ficando chocado com a falta de estrutura do socorro na Indonésia. Os socorristas lá estão meio que na defensiva. Mas o pessoal aqui no Brasil, que é especializado na área, falou, não, foi feito merda. Porra, eles não podiam ter mandado os turistas. Poucas horas depois que ela caiu, com um drone, localizaram ela, eles não poderiam, com esse mesmo drone, ter mandado roupa, ter mandado água, ter mandado comida. Do tipo, tá, a gente não vai conseguir tirar agora, porque de fato a região era muito complicada, aí volta e meia vem neblina, fecha tudo. Mas pelo menos não deixava a guria desassistida. Não, eles foram deixando dias ela ali, só com uma camiseta num lugar que faz temperatura negativa à noite. Era evidente que não ia acabar bem. Teria que ser um milagre e milagre não aconteceu. E aí você percebe a diferença, cara. Diferença, porque eu tava lendo aqui até, eu fui ler essas paradas pra me informar. Tu tem drone que faz isso, são drones adaptados, socorristas, né, determinados grupos de socorro têm esse tipo de drone adaptado, mas aparentemente lá eles não tinham. Se tivesse tido, talvez ela estaria viva. Aqui a gente tem, não sei se todos os estados, não sei se tal, mas aqui a gente tem. Drone pra jogar bomba é rápido, né? Pois é, aí tem esse lance de que ela morreu 20 minutos após ter caído. Gente, olha só, o pessoal tá interpretando mal essa notícia, tá? O que o legista, que também fez um negócio super questionável, tudo que tá vindo de lá, olha, eu já vou falar o que nós brasileiros temos que vai declarar guerra à Indonésia, mas não exatamente, mas tudo que vem de lá, cara, que notícias assim, sabe? Difícil de ter boa vontade, porque aí o legista vai lá e dá antes mesmo de falar com a família, dá um comunicado. Aqui no Brasil se tem a cultura de falar com a família, cara. Assim, uma coisa tudo meio atravessado. E sobre esse negócio que morreu 20 minutos depois, ela morreu 20 minutos depois se eu não me engano, da lesão que identificaram nela, não sei o quê, não da queda, não dali daquele momento, porque os caras botaram um drone de horas depois, ela tava viva. Não tem como ser 20 minutos depois. Não tem como ser 20 minutos depois. Foi 20 minutos depois, a partir do que eles identificaram ali. Agora eu teria que ver certinho o que foi. Deixa eu ver aqui, certo? Deixa eu dar a notícia certa. Ela teria morrido até 20 minutos após uma queda, mas essa uma queda, tá aqui, agora eu tô vendo a matéria certinho. Essa uma queda não necessariamente foi a primeira queda, até porque quando eles largaram o drone, ela tava em torno de 300 metros ali, deles para baixo, e depois o corpo dela foi encontrado, o que é 500 metros, 600 metros depois. Então, após morrer, após uma queda, mas não quer dizer que foi a primeira queda. Ou seja, ela pode ter caído mais vezes, até porque ela era míope e tava sem óculos, né? Então, assim, tudo errado, tá ligado? Tudo errado, que serve pra gente ver, em partes, assim, as nossas expectativas, porque o fato dos brasileiros terem se indignado, em partes tem a ver com a gente tá, no bom sentido, a expressão é essa, mal acostumado, ou bem acostumado, a palavra certa seria bem acostumado. A gente aqui tem uma estrutura que a gente fica chocado quando a gente que vive achando que o Brasil é o pior lugar do mundo, a gente se depara com outro lugar que é mega turístico, como a Indonésia, e não tem essa estrutura. O Brasil tem, lá não tem. Serve até pra alertar pra essa galera, tipo, esses tarados, tipo, político aí, que querem privatizar tudo, e menos Estado, menos Estado, menos Estado. Aí quando dá essas merdas, a gente fala, pô, cadê o Estado, cara? Cadê o Estado? E aí vem esse ponto, que eu acho que é o grande debate ético, que é essa dimensão da escolha, essa agência por parte da Juliana, né? Ou seja, ela sabia de todos os riscos quando estava lá. O que tá dando a entender é que não. Talvez em parte por ingenuidade dela. Ela era uma mulher jovem, ela tem o direito de ser um tanto ingênua, mas também porque, pelo que pegaram outros brasileiros que fizeram essa trilha, o pessoal, eu vi muito relato disso ao longo da semana, inclusive um que chamou a atenção era um cara que era militar, falou, cara, eu me arrepiei quando eu vi, eu nem fui.
Eu sou militar, pô. Eu tô acostumado a fazer teste pra umas coisas. Eu olhei aquilo e disse, cara, isso aqui é real? É real. Então, assim, ao que tudo indica, também há desinformação. Pra quem quer ganhar dinheiro te levando lá pra cima de um lugar perigoso, te dizer o quão perigoso não é vantagem. Uma trilha que leva 3 dias, pelo menos. 2 pra subir, 1 pra descer. Foi mostrado em vídeos, trechos, onde, cara, se tu desequilibra um tiquinho, seja pra esquerda ou pra direita, tu cai pra dentro do vulcão ou pra fora do vulcão. E sendo que o chão não é firme, é uma coisa meio arenosa, meio... Tu vai afundando, teu pé vai afundando, por isso que a trilha é lenta, porque até não é... Tu nem caminha tanto assim, mas o teu pé vai afundando, então tu vai te arrastando ali. A galera que é montanhista, que faz turismo de aventura, assim, eu fui escutar muito o relato deles e todos falaram isso. Olha, primeiro, o Brasil tem uma estrutura que a maioria dos países não tem. Então a gente tende a esperar que outros lugares vão ter estrutura. E eles não têm. Então, quando dá problema, dá problema. Segundo, é uma trilha, é uma aventura que é famosa pela sua falta de estrutura, entendeu? Então, assim, é um negócio meio mambembe. Aí vem aquele pessoal que fica brabo quando o Brasil, quando as autoridades brasileiras pegam e proíbem determinada coisa. Ah, porque aqui é uma ditadura. Porra, se amanhã eu fosse o ditador do Brasil, eu proibia. Se eu tivesse uma trilha no Brasil que era nesse nível de perigo, proíbe, cara. Vai deixar umas agências picareta ganhar dinheiro mentindo pras pessoas, porque, ao que dá a entender, não é que eles mentiam, mas omitiam o grau do risco do negócio pra ganhar um din-din, botando as pessoas em situação de perigo, volta e meia morrendo, e não tendo nem equipamento pra fazer o socorro. Se fuder. Se fuder. Não vai subir ninguém, isso mesmo. E aí amarra com esse caso recente que a gente teve dos balões aqui, né? Numa mesma semana, tivemos 2 casos, um em São Paulo, outro em Santa Catarina. O de São Paulo foi mais escrachado, né? Porque foi uma empresa, parece que tá com uma série de irregularidades, e naquele mesmo dia que aquele balão que caiu e matou uma moça, outras empresas de balão não quiseram ir, porque viram que o tempo não estava favorável, mas aquela empresa X lá insistiu, pelo menos foi isso que foi apurado na imprensa. E já no caso de Santa Catarina, ainda tá em investigação, né? Porque foi um dia onde várias empresas saíram juntos, as condições do tempo estavam boas, houve uma falha no extintor de incêndio, tem gente que falou assim, como é que pode? Mas extintor de incêndio tu não pode testar antes mesmo, pelo que eu sei, então a questão talvez é se levantar, por que só tinha um extintor de incêndio, porque não poderia ter 2, enfim, há de se revisar protocolo de segurança, aí também opinar em detalhes um negócio que eu nem sei como funciona direito, que é balonismo, aí eu estaria sendo aqui um idiota. Mas o fato é que, de novo, a gente critica horrores o Brasil, mas saca como aqui a gente é muito mais chato com isso. E tem que ser. E a gente fica em cima. E olha que ainda muita merda acontece. Não tô dizendo que aqui é um paraíso. Sempre vem aquele, o Link fala como se fosse um paraíso. Não tô falando que é um paraíso. Só tô dizendo que a gente tem um choque de realidade quando a gente olha o que aconteceu agora ali na Indonésia, a gente percebe que os caras não tinham equipamento mínimo, os caras não tinham a merda de um drone minimamente adaptado pra levar comida, pra levar um agasalho, cara. Não tem como ver isso, não se revoltar, ainda mais se você se coloca na figura daqueles pais, daquela irmã sofrendo, vendo que ela tá lá, que podia ser salva e não foi feito merda nenhuma, cara. Aí o que aconteceu? O que aconteceu? O Brasil, eu tenho orgulho pra cara de ser brasileiro, o Brasil declarou guerra à Indonésia. Como? Na internet. Foi uma galera encher o saco do presidente da Indonésia, foi nos órgãos apurrinhar o saco, porque aqui quando incomoda brasileiro, a gente da internet é pior do que um enxame, a gente é uma praga, nós somos as vespas africanas, só que no caso brasileiras, que invadem, matem todo mundo. Nós fazemos isso, cara. E a galera foi encher o saco, eu acho, sabe o quê? Que foi pouco. Vocês querem viver de turismo? Aí, caralho, vocês vão botar estrutura nessa porra, porque vocês, por causa da incompetência de vocês, por causa ao que tudo indica, deixaram morrer uma brasileira. Ela escolheu fazer isso. Sim, ela escolheu, mas ao que tudo tá indicando, com uma série de desinformações ou de omissões que deixaram a situação ser 1000 vezes pior do que poderia ter sido. Nós temos a nossa arma nuclear. A nossa arma nuclear é brasileirada, puta da cara na internet. Ninguém nesse mundo, fica o aviso aí pra você que é gringo que me assiste, tem muito gringo que me assiste, fica o aviso, não irritem um brasileiro na internet. Se vocês encherem o saco de um brasileiro na internet, vocês vão ter que enfrentar o inferno, vocês vão ter que deletar as redes sociais de vocês. Grandes merdas, Estados Unidos, Rússia, China ter bomba nuclear, a gente tem um brasileiro na internet, é 1000 vezes pior. Te xinga muito no Twitter. Não, mas olha, o brasileiro, quando ataca na internet, o pessoal, às vezes, teve casos já da galera ter que deletar as redes, né, tem que deletar. O Brasil é terrível na internet. A gente fala brincando, mas ataque em lógica de enxame, como o brasileiro às vezes faz, é uma coisa terrível. Esse é o nosso verdadeiro soft power. Essa é a escala das armas, né? Bomba nuclear, bomba termonuclear, vampetaço. Mas enfim, para além das brincadeiras, é uma situação triste para diabo e que serve para dizer muito sobre como é que a gente pensa e muitas vezes até culpabiliza que morreu. Porque foi uma escolha. De novo, foi uma escolha que até a gente percebe não foi tão escolha assim. Ainda tem uma dimensão de escolha. E isso é um ponto que eu acho que é interessante. A gente tende a mensurar a nossa empatia de acordo com o quão impotente a pessoa era. Vocês já notaram isso? Se a pessoa não escolheu estar lá, que merda. Mas se ela minimamente escolheu, mas aí também escolheu tá lá, né? A pessoa escolheu fazer uma trilha que tem um risco e tal. Ela não escolheu ficar dias exposta num lugar onde talvez não tivesse sido informada do quão
quão arriscado era, com o guia deixando ela para trás e sem qualquer tipo de assistência diante de um acidente. Eu acho que isso, acho difícil imaginar que isso tenha sido uma escolha. E mesmo que isso tenha sido uma escolha, vamos colocar que foi uma escolha assim, sabe? Todo mundo que sobe aquilo lá, que eu tô forçando a barra, todo mundo que sobe aquela porra lá é meio suicida. Porque é um troço mega perigoso, mesmo assim, quando o potente pede ajuda, eu acho que cabe ajudar. Mesmo aquele que de forma ativa decidiu se colocar numa situação de risco e, nossa, então, eu acho que cabe ajudar. E é assim que o Brasil é guiado. De novo, eu acho que muita gente aqui, à direita e à esquerda, não tem a menor simpatia pelo Pablo Marçal, nem por quem cai nas histórias dele foi lá se colocar em risco. Mas o que foi feito? Foram salvos. Mesmo que ativamente lá estavam, foram salvos. Independentemente das pessoas se colocarem em situações de risco, seja por qual motivo for, acho que tem uma dimensão aqui da consideração do socorro que independe dessas escolhas, tá ligado? Então não se trata de diminuir, como vi gente fazendo, diminuir a dor ou o sofrimento, dizendo, mas escolheu. Não acho que seja por aí. Eu lembro que uma vez teve um alpinista brasileiro que morreu numa dessas maiores aí, não foi o Everest, mas uma dessas maiores. E entrevistaram a mãe dele, né? E ela falou, bom, ele escolheu fazer isso. Obviamente ele não escolheu morrer, mas ele sabia dos riscos. É óbvio que eu queria ter meu filho do meu lado. Mas o que eu vou fazer agora, ela não disse essa palavra, mas foi bem isso. Ela disse, o que eu vou fazer agora é celebrar a morte dele. Celebrar no sentido não de torcer que a pessoa morreu. É celebrar no sentido que eu acho que a melhor cultura que resolve isso são os mexicanos. Dia dos Mortos, essa celebração da morte, que também é uma que é feita porque, no fundo, ela é uma celebração da vida, né? Ou seja, você entender que, bom, agora a gente, diante do que não dá mais para resolver, a gente celebra aquela vida. A gente celebra aquela morte. Mas assim o faz, não dizendo, escolheu e tal. Não, justamente o contrário. Mesmo que tenha sido uma escolha, mesmo que tenha sido um gesto ativo, potente, dizer, não, vou para tal lugar que é perigoso que eu posso morrer mesmo e morre. Mesmo que assim tenha sido, essa vida merece tanta consideração, tanta celebração, quanto qualquer outra que às vezes é colocada numa situação que está completamente alheia do que está acontecendo e também sofre, também acaba vindo a morrer. Estão entendendo o ponto? Para dizer de um jeito mais simples, o grau de escolha da Juliana, seja ela plenamente informada do que era essa trilha, o que tu está dizendo é que ela não tinha como estar plenamente informada. Então, parcialmente informada. E esse parcialmente também é difícil mensurar o quão parcialmente ela estava. Tipo, ela sabia que se ela passasse mal o guia ia deixar para trás? Eu acho difícil dela ter sido informada disso. Então, considerando tudo isso, mesmo que a gente dissesse que ela sabia de tudo, ela sabia que ia passar mal e o guia ia deixar para trás, o que é improvável. Mas vamos desde supondo isso. Mesmo supondo isso, o acidente e tudo mais, e essa falta de socorro minimamente estruturado, mesmo que ela tivesse escolhido tudo isso, ainda assim é de indignar, ainda assim é de demandar da gente a nossa solidariedade, a nossa empatia para salvar essa pessoa que podia ter sido salva. É, que nem eles estão falando aqui, e nem sempre é possível resgate em certos lugares, por isso tem que estar muito claro isso. Tava claro isso? Eu não sei se estava claro. O pessoal que eu vi, como eu disse, passei o dia inteiro vendo, a semana toda vendo pessoas que foram lá e falaram. Muitos disseram, não estava nada claro. Nada, cara. Ninguém dizia pra gente assim, se der merda lá, ninguém vai te ajudar. Ninguém falava isso pra ti. Porque isso é uma coisa importante também de ser dita. Dizer, olha, é o seguinte, se acontecer tal situação, você vai morrer. Você tá ciente disso? Se acontecer tal situação, você vai morrer. E tal situação, não tem como resgatar por causa disso e aquele outro. Você tá ciente disso? E mesmo a pessoa estando ciente disso, se a gente tem uma chance de ajudar, é isso que eu tô querendo chamar a atenção, ainda assim a gente pode ajudar. Inclusive, a gente tem histórias que até algumas viram filme de resgates impossíveis que foram feitos. Quando quer, dá-se um jeitinho. Às vezes não dá tempo pro jeitinho, mas quando se quer, dá um jeitinho. Se fosse mais dizendo que foi escolha. Então, teve essa questão de gênero também atravessada, mas eu até acho que, pelo menos, eu não sei se foi a minha bolha, mas nesse caso da Juliana eu não vi tanto isso, assim, do pessoal dizer, o que uma mulher tá inventando de lá? Eu, felizmente, não vi tanto esse tipo de comentário. Não, e ainda pra piorar, o coitado do pai dela viajou, e aí por causa do conflito no Oriente Médio, deu problema na escala, teve que esperar mais. Ai, cara, que situação, que situação. Esse vídeo é um corte da Live do Caos que acontece no canal do Quadrinhos na Sarjeta todo domingo à noite por volta das 9h30, geralmente. Então, curta e compartilhe este vídeo. E se inscreva lá no Quadrinhos Sarjeta, assim como aqui no Cortes da Sarjeta, pessoa vagabunda.